Abra mão do desejo de ser sempre perfeita. Olá, meu nome é Bianca Depiante e aqui a gente troca ideias sobre o que eu aprendi lendo um livro. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Arte da Imperfeição, de Brené Brown. E vamos trocar ideias sobre essa necessidade que muitos de nós temos de estar e de mostrar que a nossa vida é perfeita. Eu estou com meu coração aberto aqui para falar sobre isso e eu espero que você aí do outro lado também esteja aberto a ouvir e a trocar ideias comigo. Vamos lá? Primeiramente, eu queria comentar com vocês que este livro foi um grande divisor de águas na minha vida e é por isso que eu começo falando sobre ele, porque realmente ele me fez, por meio das minhas experiências, é claro, né? A gente não aprende nada apenas lendo um livro, a gente aprende com a vida, com o contexto, com a nossa história, com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente lê um livro sobre um assunto que a gente esteja vivendo ou que a gente já viveu, a gente consegue ter uma interpretação sobre aquele livro de uma forma avassaladora em termos de enriquecimento, em termos de altas reflexões e até mesmo fazer com que a gente possa mudar paradigmas, mudar atitudes, pensamentos, ações. Este livro, A Arte da Imperfeição, de Brené Brown, é um livro que fez com que eu me questionasse e que eu realmente pudesse mudar a forma de pensar sobre muitas coisas na minha vida. E eu quero e eu preciso, e este é o propósito do canal, trazer essa reflexão até você, para que você também possa refletir sobre isso como eu refleti e como eu continuo refletindo. Não é a intenção trazer a resenha do livro, esse não é o propósito do canal. O propósito é realmente trazer até aqui uma reflexão sobre o que este livro despertou em mim. E ele despertou tanto a ponto de eu criar a coragem de mostrar a minha vulnerabilidade, o meu medo, a minha vergonha, a minha angústia e poder colocar isso para fora e falar isso com outras pessoas. O livro fala sobre a questão da vergonha, que quanto mais a gente guarda a nossa vergonha para nós, mais ela nos domina. Quanto mais temos vergonha das nossas vulnerabilidades, mais isso nos domina. Quanto mais a gente fala sobre as nossas vulnerabilidades, mais a gente coloca para fora, mais a gente se torna uma pessoa autêntica. É claro que a autora fala que você não deve sair por aí dizendo e falando sobre suas vulnerabilidades com qualquer pessoa. Você deve procurar pessoas que você confia, né? Para você comentar sobre isso, para você se expor. Mas ela fala que quando você coloca isso para fora, isso faz com que você seja você. Inclusive, o tema do livro é esse, né? Abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Tem uns trechos do livro que eu quero e faço questão de ler aqui para que a gente possa refletir. E a autora, ela fala o seguinte: escrever nossa própria história pode ser difícil, mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Aceitar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não é tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria, que por outro lado são as experiências que nos deixam mais vulneráveis.
Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. Eu trouxe esse trecho aqui porque essa parte me marcou muito. Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. Para eu chegar a gravar um vídeo para falar sobre isso aqui, eu, Bianca, passei por um processo de escuridão muito grande. Eu precisei passar por esse momento vulnerável, de dor, de angústia, para que eu pudesse entender que eu tenho uma luz que eu possa mostrar. Que eu posso, por meio daquilo que eu vivi, dos meus sofrimentos, das minhas angústias, sejam elas em qualquer área da vida, quando eu coloco isso para fora, quando eu mostro ao outro que eu não sou perfeita, que eu não sou a mulher mais bonita, que eu não sou a mulher mais magra, que eu não tenho a casa mais limpa, que eu não tenho o melhor marido, que eu não tenho o melhor namorado, que eu não tenho a filha mais inteligente, a filha mais bonita, o filho mais educado, a irmã mais amorosa, a melhor mãe, que eu não sou a melhor amiga, porque no mundo que nós estamos hoje, na atualidade, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a arte do ser perfeito, né? É o que as redes sociais mostram pra gente o tempo inteiro. A necessidade de mostrar que nós temos uma vida perfeita. Olha como eu me visto bem, olha como eu como saudável, olha como eu viajo para lugares bons, olha como eu tenho uma família feliz. Olha como a minha filha é a mais inteligente, como o meu filho é o mais educado. O mundo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, nos força a mostrar uma perfeição que não existe. E essa necessidade de mostrar essa perfeição, ela nos sufoca. Ela sufoca quem fica refém dela. Porque mostrar a nossa vulnerabilidade, isso não pode. E com isso, a gente vai guardando a nossa vulnerabilidade. E é isso que a autora fala. Quanto mais eu vou guardando as minhas imperfeições, aquilo que eu preciso tratar em mim, que eu estou certa de que eu não sou tão perfeita, quanto mais eu guardo isso, mais isso toma conta de mim. Agora, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu tenho imperfeições e que todos nós temos e que eu posso buscar melhorar essas imperfeições, a partir do momento que eu mostro isso, que eu sou assim, eu me torno uma pessoa muito mais autêntica. E essa autenticidade não está relacionada à questão de ser melhor do que ninguém, mas a questão de ser livre. Eu sou livre para ser quem eu sou, sem a necessidade de ser aquela mulher perfeita que muitas vezes a gente vê em rede social, porque a gente acaba comparando, sim, os nossos bastidores com a vitrine do outro, não é isso que muita gente fala? Porque lá é uma vitrine, né? Lá é o melhor ângulo, é a melhor foto, né? Na posição que a roupa ficou melhor, né? São os filtros que tiram as minhas marcas, as minhas imperfeições, né? Às vezes você até fica meio que achando estranho quando você encontra com uma pessoa e você vê que ela é imperfeita, que ela tem marcas, né? Que ela não tem aquele corpo tão escultural quanto aparentou naquela foto. Então, essa necessidade de estar sempre perfeito, né? E não falo apenas de rede social, mas falo do convívio, da família, dos amigos. Essa necessidade de mostrar que não há vulnerabilidade em mim, essa necessidade me torna uma prisioneira. E é isso que eu aprendi neste livro aqui. Eu não sou psicóloga, essa não é a minha área, a minha formação é outra,
mas eu quero trazer aqui neste vídeo o que eu consigo interpretar deste livro. O que a minha experiência de vida como uma mulher, o que a minha experiência, o que o meu olhar ao meu redor, o que eu consigo ver a partir da minha experiência, o que este livro me traz. E a Brené Brown, ela vem falar de uma forma tão grandiosa, tão fascinante, sobre o fato de que devemos aceitar que somos imperfeitos, que é assim que podemos nos tornar pessoas melhores e dessa forma melhorar o mundo, melhorar quem está ao nosso redor, que me abriu a mente de uma forma extraordinária a leitura deste livro. E eu confesso, é um dos livros que mais me fez ter atitude em relação ao que eu li. Os pensamentos, as reflexões que o livro me trouxe fizeram com que eu realmente tivesse atitude. Gravar esse vídeo, por exemplo, é uma delas. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Tem uma outra parte que eu quero ler aqui com vocês, porque realmente tem muita coisa fantástica, mas eu escolhi alguns pontos assim que eu considero primordial, assim. E essa parte aqui fala sobre isso. Toda vez que escolhemos a coragem, tornamos todos ao nosso redor um pouco melhores e o mundo um pouco mais corajoso. E bem que o mundo poderia se beneficiar de um pouco mais de gentileza e coragem. Olha só, pessoal, que legal. Toda vez que escolhemos a coragem, tornamos todos ao nosso redor um pouco melhores e o mundo um pouco mais corajoso. O que eu interpretei disso? Eu interpretei que toda vez que eu tenho a coragem de dizer que eu não sou perfeita, sim, eu não sou. Sim, eu não consegui conquistar o que eu queria ter conquistado nessa fase da minha vida em que eu estou. Eu queria ter conquistado certas coisas e eu não conquistei. E tá tudo bem. E eu estou falando aqui com vocês agora que está tudo bem. Porque essa é a minha vulnerabilidade. Eu aceito a minha vulnerabilidade, trabalho ela em mim e quero me tornar uma pessoa melhor. Sim, quero dividir isso com outras pessoas e dizer para você que você não está só. Que a sua vulnerabilidade, ela não é só sua. Ela também é minha, ela é também do seu amigo, de uma outra pessoa que esteja vendo esse vídeo com você, de alguém que de repente você vai compartilhar o vídeo, e eu fico muito feliz se você fizer isso, se fizer sentido para você, é claro. Então, assim, a gente entende que quando a gente realmente percebe que a gente pode ser vulnerável, que a gente pode sim ter as nossas imperfeições, sejam elas quais forem, a gente pode trabalhar essas imperfeições, aceitando-as, tentando melhorar, me tornar uma pessoa melhor, e tá tudo bem, porque a vida, ela não é a perfeição em si, mas a vida é o tratamento das nossas imperfeições. E a Brené Brown vai falar sobre isso, que quando você entende isso, você se torna uma pessoa melhor. E ao se tornar uma pessoa melhor, você faz o seu ambiente melhor. Você vive uma vida mais leve, mais plena. O livro é simplesmente fantástico. Tem uma outra parte que eu quero ler com vocês aqui, e ela fala: somente depois que conhecemos bem nossa própria escuridão, poderemos estar presentes na escuridão dos outros. Olha só, que máximo isso, gente. Eu até me emociono, porque somente depois que conhecermos bem nossa própria escuridão, poderemos estar presentes na escuridão dos outros. Eu interpreto que a partir do momento em que eu entendo que eu sou imperfeita, eu vou entender sua imperfeição também. A partir do momento em que eu entendo que eu não consigo ser
a melhor amiga, eu vou entender também quando você não for a melhor amiga. E tá tudo bem. A partir do momento em que eu entendo que eu não consigo ter aquele corpo escultural, quando eu olhar para uma pessoa que não tem o corpo escultural, eu vou entender também. Então, assim, quando eu vivo uma escuridão e entendo o que eu estou vivendo, que eu posso passar por esse processo, a autora também não fala que a gente tem que estar lá na escuridão. Ela fala que a gente tem que se permitir viver isso, compreender que estamos vivendo isso e a partir daí tomarmos atitudes. Mais uma vez eu lembro aqui, pessoal, eu não sou psicóloga, não sou dessa área, essa não é a minha formação. O que eu estou fazendo aqui é uma interpretação do livro da Brené Brown por meio da minha experiência. É o olhar que eu tenho e eu indico a leitura, eu indico essa leitura para todos que estão vendo esse vídeo, porque vale muito a pena a reflexão. Nós devemos refletir sobre nossas vulnerabilidades e entendermos que a coragem de ser imperfeito faz com que nos tornemos pessoas melhores. E ao nos tornarmos melhores, faço questão de frisar, de repetir, ao nos tornarmos pessoas melhores, a gente consegue fazer com que o ambiente em que a gente esteja se torne um ambiente melhor. Ela também vai falar aqui, e eu faço questão de trocar essa ideia com vocês, muitos de nós estamos dispostos a ajudar os outros, mas relutamos em aceitar ajuda quando precisamos. É como se tivéssemos dividido o mundo entre aqueles que oferecem ajuda e aqueles que precisam de ajuda. A verdade é que somos as duas coisas. Porque o que acontece? É como se a gente tem que estar sempre disposto a ajudar, né? Mas quando alguém vem ajudar a gente fala o quê? Ah, não precisa não. Ah, tá tudo bem, precisa não. O que é isso? É esconder a minha vulnerabilidade. Porque eu acho que ser vulnerável é sinônimo de fracasso. Vulnerabilidade não é sinônimo de fracasso. Vulnerabilidade, sentimento de que alguma coisa em mim precisa melhorar, é uma coragem que eu tenho de entender que eu não sou perfeita. E a vida é a arte da imperfeição. A vida, ela é imperfeita. O nosso corpo é imperfeito. A nossa história é imperfeita. Porque a gente aprende, desaprende, toma decisões que muitas vezes a gente acha que aquela decisão é a correta, mas lá na frente a gente vai aprender que não é. Mas a gente aprendeu com aquela decisão também. E a partir disso a gente vai vivendo. Quando a gente se permite viver este dia de hoje, seja ele como for, sempre olhando com uma visão de que eu aceito e de que eu quero melhorar, de que eu vou fazer o possível que eu possa fazer para ser melhor, isso é uma arte de ser imperfeito, né? Até mesmo a busca da perfeição, que na verdade não existe, né? Ninguém disse para você que a sua vida seria perfeita, né? E nem mesmo será, nem quando você acha que você vai encontrar ou quando você conquistar aquilo que você tanto deseja. Quando você encontrar o homem dos seus sonhos, quando você passar no concurso dos seus sonhos, ou quando você tiver o filho ou a filha que você tanto deseja, ou quando você comprar aquela casa própria, ou aquele apartamento de frente para o mar, ou aquela casa maravilhosa naquele condomínio que você sonha. Porque na verdade, quando você chegar lá, você vai estar vivendo uma outra experiência sobre outras coisas e você vai desejar outras coisas porque aquilo talvez nem vai fazer tanto sentido assim mais. E assim tudo é uma arte de trabalhar aquilo que é imperfeito. O livro, ele fala tudo isso de uma forma simplesmente fantástica. Tem uma outra parte que eu quero comentar com vocês, eu faço questão. Não importa se o vídeo vai ficar longo, mas a grandiosidade desse livro, do que ele reflete, é tão
tão fascinante que eu acho que a gente tem que mergulhar no assunto. Porque assim como fez diferença para mim, eu gostaria muito que pudesse fazer diferença na vida de uma pessoa sequer. Porque na verdade o propósito desse vídeo, o propósito do canal, não é resenhar livros. Eu não tenho intenção de fazer resenha de livros. O meu intuito, a minha vontade, o meu desejo é trazer a reflexão do que foi discutido no livro, que foi proposto pela autora, dentro daquilo que eu enxerguei. Porque você pode enxergar de uma forma diferente. E é aí a beleza do livro. E é por isso que eu peço a você que, se você já leu o livro e quiser falar sobre um ponto que para você foi interessante, para você foi marcante, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você está achando que essa discussão está fazendo sentido para você, é muito importante para mim que você também deixe seu like, que você avise o YouTube que o que eu estou falando aqui faz sentido para você e para outras pessoas, porque essa é uma forma de me ajudar e ajudar outras pessoas também. Eu queria comentar um outro trecho do livro. As histórias das nossas dificuldades são difíceis de assumir. E se nós trabalhamos duro para fazer com que tudo pareça correto, por fora, os riscos são altos quando é hora de dizer a verdade. É por isso que a vergonha adora os perfeccionistas. É fácil mantê-los quietos. Olha que interessante. Eu não sei se vocês já viram uma imagem que é um monte de lápis apontado. É uma imagem de vários lápis apontados, né? E tem vários desses lápis, eles estão quebrados, cada um com uma característica. E tem um dos lápis que ele está perfeito. Ele está perfeito, bonito, ele está lindo. Ele é o lápis mais bonito daquela carreira. E a mensagem é a seguinte: é muito fácil se mostrar perfeito quando você não faz nada. Então, eu me torno sim uma pessoa perfeita quando eu não falo nada, quando eu tô quieta, quando eu não mostro nada, né? Eu me torno uma pessoa quase que perfeita. Agora, quando eu tenho a coragem de dizer, quando eu tenho a coragem de estar aqui gravando um vídeo falando sobre o que eu achei de um livro, sobre como esse livro mexeu comigo, eu estou aqui vulnerável a quem está assistindo. Para muitos não faz sentido nenhum, para outros faz muito sentido. E tá tudo bem, eu aqui posso estar sendo imperfeita para muitos, e tá tudo bem, porque eu tô tendo a coragem de fazer. Então, quando você tem coragem de fazer aquilo que você tá com vontade de fazer, aquilo que você tem vontade de dizer, você pode ser imperfeito para muitas pessoas. Agora, perfeita, entre aspas, é aquele realmente que não faz nada. Só que quem não faz nada não sai do lugar, fica parado e vai viver uma vida ali fingindo para ele mesmo, fingindo para ela mesma que ela é perfeita. Quando você não toma atitude nenhuma, quando você não realmente escolhe, porque é uma escolha, estar ali parada, você realmente acaba sendo talvez perfeita. E muitas vezes é melhor a gente se ver imperfeito, né? E tomar atitudes, né? Eu vou falar um último trecho aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que ela fala assim: perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco pensando que irá nos proteger, quando na verdade é o que nos impede de decolar. Toda vez que eu quero ser muito perfeita, toda vez que eu quero ser a melhor, tudo muito certinho, eu estou realmente me impedindo de ir para frente. É uma tonelada que a gente carrega nas nossas costas. Agora, quando eu aceito as minhas vulnerabilidades, quando eu entendo sim que a minha vida não é tão perfeita, mas que eu posso caminhar com ela assim mesmo, eu continuo, eu consigo prosseguir, eu ando, eu tomo atitude, eu vou.
Este vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui agora, eu estou de frente para a janela, não é uma câmera potente, eu estou usando meu celular, eu não tenho aquele microfone de lapela, eu estou gravando, eu estou sendo imperfeita, mas eu estou tendo coragem de falar sobre algo que eu gosto, que eu quero, eu tenho a coragem de tomar a decisão de desistir de algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui neste vídeo. Não é nem desistir, mas escolher não continuar e traçar novos caminhos. E é isso que a leitura de um bom livro pode trazer para nós. Novas escolhas, novos paradigmas, novas formas de pensar, de agir, de refletir. Eu espero verdadeiramente, do fundo da minha alma, que este livro possa fazer diferença na sua vida, que este livro possa fazer com que você reflita, assim como me fez refletir. Se você achou que isso tudo que eu falei aqui fez sentido para você, por favor, não deixe de deixar o seu like e também me ajuda muito se você se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer outros livros aqui que possa realmente fazer a diferença na nossa vida. Grandes reflexões para que a gente possa, sim, entender que somos mulheres e homens imperfeitos, mas que a gente, mesmo com a nossa imperfeição, com as nossas vulnerabilidades, a gente pode viver uma vida digna, uma vida abençoada e fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu acho que é esse realmente, no fundo, o verdadeiro sentido da vida. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.